Mas nós vivemos uma peregrinação, né? Muito rápido. Nossa vida ela passa muito rápido, muito depressa. Então nós temos que cuidar aqui a maneira como nós decidimos viver esta vida. Você pode decidir viver de muitas formas e isso pode mudar o teu destino final. Porque o teu destino final é só um. Qualquer ser humano, todo ser humano tem um destino só, que é Deus. Todo ser humano que nasceu, que vai nascer, que está vivo, tem um único destino, que é se encontrar com Deus. E só. Eu preciso que você entenda essa verdade. Pode ser o presidente do Brasil, o prefeito de Santa Maria, a pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, o maior assassino que essa humanidade já viu. Qualquer pessoa que já nasceu, que vai nascer e que está viva, todos que estão aqui nessa noite vão se encontrar com Deus no final da sua vida. A diferença é que alguns vão se encontrar com Deus para serem julgados, para receber o juízo de Deus, o julgamento de Deus. E outros vão se encontrar com Deus, aos quais Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Alguns vão se encontrar com Deus para receberem o abraço de Deus, o afago de Deus, a cura de Deus. E outros vão se encontrar, aos quais, eu estou citando aqui para você Mateus 7, aos quais Deus vai dizer, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês que praticaram iniquidade a vida toda, afastai-vos de mim. Tem um destino para vocês, é o lago de fogo e enxofre, que está preparado para Satanás e seus demônios. Então a humanidade, ela se divide nesses dois grupos de pessoas. Alguns que vão se encontrar com Deus no final da sua vida para julgamento, e outros que vão se encontrar com Deus no final da sua vida para salvação. Aí você me pergunta: pastor, e o que determina a categoria grupal na qual eu vou estar inserido? O que é determinante? Qual que é o fator característico? Qual que é o fator excludente ou incluente do grupo da salvação ou do grupo da perdição? Eu te digo, é um só: Jesus Cristo. Aqueles que em vida decidiram seguir esse Jesus, que eu vou ler para você em Atos 10, esse Jesus que há 3 domingos nós estamos falando sobre ele, esse Jesus que salva, esse Jesus que batiza no Espírito Santo, esse Jesus que cura, e esse Jesus que domingo que vem nós vamos falar, que voltará. Aqueles que aceitaram esse Jesus, que decidiram seguir a esse Jesus, receberam desse Jesus o perdão dos seus pecados, e junto com o perdão dos seus pecados, receberam a possibilidade de viver toda a eternidade ao lado de Deus. Os teus pecados em Cristo, eles são automaticamente cancelados. Muitas pessoas sofrem de culpa, irmão Jaime. Culpa pelo passado, culpa pelo que fez nas suas relações, pela maneira como destruiu seus relacionamentos, pela maneira como destruiu sua família. E essa culpabilidade é usada por Satanás para condenar você. Mas a cruz de Cristo, ela vem para extirpar a culpa e dizer para nós: vocês estão redimidos. Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Significa que não importa o que você fez de pecado, não importa quão grande tenha sido o teu pecado antes da cruz, se você entregar o teu coração para Jesus e segui-lo, os teus pecados estão automaticamente perdoados. Essa é a boa notícia de Jesus, amém? E é isso que vai determinar a tua qualidade de vida, tanto agora, quanto no porvir. Então, no agora você tem a presença de Deus, até mesmo nos momentos das aflições e das lutas, e no porvir você estará ao lado dele, amém? E quem não tem Cristo, no agora está sem o auxílio de Deus,
está sem o auxílio da igreja de Deus, está sem o auxílio do consolo de Deus, porque Deus não está com quem não tem Jesus. Essa história de longe da igreja, mas perto de Deus, é a pior mentira que Satanás já inventou. Como é que você pode estar longe do corpo e perto da cabeça, se Jesus é o cabeça da igreja? Para estar perto do cabeça, tem que estar perto do corpo, que é a igreja, que é essa igreja aqui, que está reunida nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Então, perto de Deus é dentro da igreja. É um raciocínio simples, é lógico. Então, a igreja é essa rede que você recebe, essa rede de relacionamentos, essa comunidade de fé, onde você tem o pastoreio, onde você tem a palavra de Deus, onde você tem os irmãos que oram por você, que estão com você nesses momentos difíceis da vida que todos nós passamos. Então ela é essa comunidade, ela é essa família de fé, essa família espiritual, que inclusive está com você, inclusive nos momentos em que a tua própria família biológica não está. A igreja, ela está presente nesses ambientes, nesses momentos. Ela está sempre estendendo a mão para aqueles que a sociedade já largou de mão. Por isso que a igreja, ela é tão estimada pela Constituição brasileira, porque ela tem esse trabalho social de estender a mão àqueles que foram abandonados até mesmo pela própria família. A igreja está de portas abertas para acolher. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém nunca vai proibir você de entrar numa igreja, a não ser que você tenha, tocado horror. Mas caso contrário, você tem liberdade. Então, essa família de fé que você adentra a partir do teu batismo, a partir da cruz, você que se batizou nas águas, aceitou Jesus, você é inserido no corpo de Cristo. A igreja de Deus, cuja vitória já está decretada desde a fundação do mundo. Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja. Amém? É desse Jesus que eu quero falar com você. Em Atos 10, nós temos uma pequena descrição do ministério desse Jesus. Atos 10, a partir do versículo de número 34, eu peço que você preste atenção. Aliás, 36, por gentileza. Olha só. Atos 10, 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho Qual que é o evangelho? Olha só como é que a nossa mensagem, o nosso evangelho, queridos, é categorizado aqui. O evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. A Judéia, eu vou explicar para os irmãos o que significa essa passagem, Judéia, né? Tem algo importante aqui. Tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Meu Deus. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, e eis aqui a mensagem desta noite, curando todos os oprimidos do diabo. Olha aí. Vamos repetir isso? Jesus andou ali, começar ali depois do ponto ali, ó. Jesus andou, para a gente gravar. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Aleluia! Aqui nós temos um breve testemunho do ministério de Jesus. Antes, no versículo de número 36, então fala sobre uma mensagem que nós carregamos e que nós fazemos questão de carregar todos os domingos e todas as sextas-feiras aqui. Nós, enquanto igreja, queridos, nós nos reunimos aqui para ouvir esta mensagem, esta pregação. E todo domingo, todo culto, eu estou aqui para passar para os irmãos uma mensagem, um evangelho, boas novas, categorizadas aqui na Escritura como evangelho da paz.
é uma mensagem ao teu coração, é uma mensagem não de aflição, mas é uma mensagem, a mensagem da Escritura, deste livro inerrante, infalível, que persiste por todos os séculos. É a mensagem, é um evangelho que visa trazer paz ao coração aflito e angustiado. É a mensagem que há mais de 2000 anos vem apaziguando os corações aflitos, os corações deprimidos, os corações angustiados, os corações que perderam a sua esperança na vida. Esta mensagem que eu prego para você, cuja palavra é viva e eficaz, ela tem o poder de fazer você retornar para a tua casa com paz no teu coração, com paz na tua alma, com paz na tua interioridade. O evangelho da paz. Paz, sabendo que tem um Deus que está no controle da tua vida. Paz, sabendo que os teus pecados estão perdoados na cruz. Paz, sabendo que diante de Deus você não será julgado, se debaixo do sangue de Jesus você estiver. Paz, sabendo que até mesmo nos momentos de luta e aflição, esse Deus Todo-Poderoso, Ele está com você, não te abandonará, porque Ele é o Deus da paz. Leve paz para a tua casa nessa noite, porque essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de paz. Essa mensagem de paz, queridos, que vem dizer para você: ei, você não precisa mais de estar na opressão do diabo, você não precisa voltar para a tua casa nessa noite na miséria que você está, emocional, financeira, relacional. Não, tem uma mensagem, existe um Jesus, existe uma palavra que os pastores verdadeiros pregam, que é a mensagem que traz paz ao nosso coração. Por quê? Porque existe um Deus que está no comando da nossa vida, queridos. Eu quero que você leve paz para a tua casa. Pastor, mas o ambiente da minha casa está turbulento, o ambiente da minha casa está tempestuoso, o ambiente do meu coração, pastor, está que é apenas tempestade. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, é diante da tempestade que a verdadeira paz é comprovada. Uma estrutura só se mostra forte diante do terremoto. Uma árvore só se mostra forte quando diante da tempestade ela não cai. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. É diante da tempestade que você vai mostrar a tua força para Satanás, para a tua família e para os teus amigos. Porque a tempestade comprova a força de uma estrutura. Aleluia! A tempestade comprova a força do Evangelho. É aquela irmã que ela está em paz, ela se sente às vezes angustiada, triste, eu sei. Nós não somos de ferro, mas nós sempre no final do dia podemos descansar sabendo que a nossa vida está nas mãos dEle. É o Evangelho, é uma mensagem que visa trazer paz para a tua família. E essa mensagem, ela tem um fundador. Essa mensagem, ela tem uma origem. O nome dele é Jesus. Diz ali, verso 36, por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz ali, acompanhe comigo, verso 36. Este é o Senhor de todos, homens, mulheres, crianças, autoridades governamentais. Não existe ser humano nesta face da terra que tenha uma autoridade mais suprema e mais poderosa que o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Não existe também, de igual forma, nenhum ser de natureza espiritual que tenha uma força ou um poder mais forte que o nosso Jesus, porque Ele é o Senhor de todos. Satanás não tem mais poder na tua vida do que o nosso Jesus. Os demônios que tentam contra a tua vida não têm mais poder e autoridade na tua vida do que o Mestre Jesus, porque Ele é poderoso. Tanto é verdade que por mais que tentem denegrir a imagem da igreja, a imagem dos pastores, a imagem do povo de Deus, eles não conseguiram
fazer isso no teu coração, porque você está nessa noite sentado mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus, de um jovem pastor. Por quê? Porque a mensagem, o evangelho de Jesus não é derrotado, não é parado, não é barrado pela ação maligna das forças das trevas. Ele continua imperando, ele continua progredindo, ele continua perseverando, chamando pessoas aqui e ali, restaurando bairros destruídos, restaurando igrejas destruídas, famílias destruídas, porque o nosso mestre tem uma mensagem eterna que dura para sempre. Nada pode barrar a mensagem do evangelho. Tentaram fazer isso no teu coração, e talvez por algum momento você tenha até mesmo desistido da igreja e de todo esse sistema construído pelos seres humanos, mas você percebe que nesta data, e eu sempre gosto de citar isso porque isso é uma prova irrefutável, 19 de novembro, a tua família que está em casa, que sabe que você está na igreja, você que pensa que eles estão indiferentes em relação a isso, eles, no íntimo e mais íntimo deles, estão vendo, e quando verem você abrir o portão, abrir a porta, né? Chegar em casa, com a Bíblia debaixo do braço, essa atitude, queridos, você pensa que não causa nenhum efeito, mas essas pessoas percebem que ali tem um homem e uma mulher que não desistiu da sua fé. Que não importa o que eles tenham feito, a fé não foi destruída no teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Porque o evangelho de um Jesus que é Senhor de todos, ungido com o Espírito, versículo de número 38. Vamos seguir agora o verso 38, acompanhe comigo na palavra de Deus. Vamos seguir, você sabe que a gente fica sempre preso ao texto. Olha como diz o verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. E aqui tem um mais breve, sucinto, talvez até mesmo descuidado, mas muito profundo, resumo do ministério e da vida, da obra de Jesus. Jesus não foi um mero filósofo, que disse palavras bonitas há 2000 anos atrás, como os grandes acadêmicos e catedráticos tentam categorizá-lo. Jesus não foi um homem bom, apenas um homem bom, um homem iluminado, um ser que tinha lá, né, de acordo com algumas outras religiões, tinha um espírito elevado, como diz, por exemplo, o Espiritismo diz, né? Allan Kardec diz no livro dele, o Livro dos Espíritos, que eu já li, ele fala que tem esses espíritos de níveis superiores, e Jesus ele era um espírito de um nível elevado. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus era Deus. Tanto é que aqui diz que ele andou por toda a parte. Eu quero aqui dividir o meu sermão rapidamente nesses três aspectos. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Diga comigo, andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Se tem uma coisa que você pode levar para a tua casa de ensinamento nessa noite, são esses três elementos. Você precisa levar para a tua casa, você precisa compartilhar com o teu colega de trabalho. Quando alguém te perguntar sobre Jesus, você precisa... Olha, eu aprendi na igreja, meu pastor ensinou na Bíblia que Jesus é esse Deus que andou por toda parte, número 1. 2, fazendo o bem. 3, e curando todos os oprimidos do diabo. Bem didático, bem simples para você gravar. 3 elementos que resumem o ministério de Jesus. Primeiro, ele andou por toda parte, ele não ficou restrito à Judeia. Ele andou por todas as cidades, por todos os vilarejos, ele não ficou restrito às grandes catedrais de Jerusalém, da cidade religiosa naquela época, irmão.
Mas ele foi da Judéia, ele transitou da Judéia para Samaria, um lugar rejeitado. Ele teve ao meio-dia, em João capítulo de número 4, a capacidade de se assentar num poço. E quando uma mulher estava vindo buscar água ao meio-dia, Jesus ele tem ali a capacidade e a audácia e a ousadia de se dirigir a esta mulher, considerada adúltera e prostituta. Ele não falou somente com os santarrões da sua época. Ele não ficou somente nos grandes templos suntuosos, com as cadeiras almofadas, né? Com os ares, com os suntuosos pisos de mármore, com as grandes construções de ouro. Não. Jesus ele andou, inclusive ele era conhecido como alguém que se assentava à mesa de publicanos e pecadores, daqueles excluídos da sociedade. Se dirigiu a uma mulher samaritana considerada pecadora. Ele andou de Jerusalém, Samaria, Judéia, Galileia, um lugar rejeitado. É como se fosse um Jesus que, ao invés de estar no centro de Santa Maria, vou dar um exemplo para você entender, ele andou nos bairros mais periféricos da cidade. Como é que eu faço para encontrar Jesus? Você quer encontrar Jesus? Não é ali na grande catedral do centro não, Jesus não está ali. Você quer encontrar Jesus? Vai lá no, diz um bairro, irmão, bairro Cipriano. Vai lá no bairro Cipriano. Quer encontrar Jesus? Vai lá na Babilônia. Nomezinho atribulado para bairro, né? Babilônia, podia ter outro, né? Vai lá na Babilônia. Quer encontrar Jesus? Vai na casa daquela irmãzinha humilde, à esquina à direita ali, que não tem nem diploma do ensino médio, mas tem um coração fervoroso de fé e não desiste da sua família por nada, porque é nesses lugares que Jesus está. Quer encontrar Jesus? Vai ali na Marechal Deodoro, uma igrejinha pequena com um pastor jovem, poucos irmãos, mas pessoas que têm fome de Deus. Está entendendo? Diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele anda por toda parte, ele não fica decidindo quem que ele vai usar, quem que ele vai falar, com quem que ele vai operar. Quebra na tua mente este complexo de miséria que colocaram, que você é um pobre coitado, é um Zé Ninguém, é um zero à esquerda, é alguém que nunca vai ser alguém na presença de Deus. Não, quebra isso, porque é exatamente esses improváveis que Jesus está de olho. A Bíblia diz que Jesus usa os que não são para confundir os que são. Talvez você se sinta um improvável nessa noite. É os improváveis que Jesus ama para usar na sua obra. É aqueles que a família já desistiu. É aqueles que não têm diploma na parede, mas que têm um coração fervoroso. Quem está entendendo, diga amém. É aquelas que ninguém dá muito para elas, não. Mas são pessoas de oração, são pessoas de clamor, são pessoas fiéis. É com essas pessoas que Jesus está, porque a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, que aquele que é nascido do Espírito de Deus é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem onde está, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que Jesus, ele está usando lugares improváveis para salvar pessoas improváveis no bairro Itararé. Aleluia. Para restaurar esse bairro, da maneira como eu o encontrei em 14 de janeiro de 2021. Destruído, apáticos. Saía para visitar pessoas, os camaradas batiam porta, eu dizia que eu era pastor, batiam porta na minha cara. Pastor, não quero saber de pastor ladrão aqui na minha casa. Saía para visitar pessoas, para oferecer oração. Cheguei uma vez no portão de um camarada, vim oferecer oração pela sua vida. Não, oração eu não quero, pode ser qualquer outra religião, menos oração, porque esse bairro não suporta mais. Não suporta mais pastor aqui. Você não é bem-vindo nesse bairro, é como se quisessem dizer isso. A tua igreja não é bem-vinda nesse bairro. Saíamos do final de um culto poderoso com um despacho largado, um monte de pipoca largada na frente da igreja, como que dizendo, nesse bairro, você, pastor Billy, o seu ministério e a sua igreja não são bem-vindos aqui.
Mas é esses lugares que Jesus escolhe para usar. Tanto é que 2 anos depois nós estamos vivendo um avivamento e continuaremos vivendo. Por quê? Porque Jesus ama usar coisas improváveis para confundir aqueles que acham que são, meus queridos. É por isso que Ele está usando um pastor improvável, numa igreja improvável, numa localidade improvável, num salão improvável, com pessoas improváveis, para tocar a tua vida e restaurar a tua família. Porque o meu Jesus é um Deus todo-poderoso, que ama usar pessoas improváveis para destinos extraordinários na face desta terra. Aleluia! Destinos extraordinários, lugares extraordinários que Jesus está te usando e vai te usar para alcançar. Andou por toda parte. Nunca negue ajudar uma pessoa, porque Jesus não fazia isso. Zaqueu, um político que todo mundo odiava, publicano, rico mas ladrão. Jesus se assentou na mesa dele para almoçar e disse: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Alguns torceram o nariz, né? Esse Jesus aí entrando na casa de pecador, entrando na casa de... Mas Jesus, ele era assim. Trouxeram uma mulher adúltera, pecadora, aos pés dele, e ele disse: filha, vá e não peques mais. Quem está entendendo, diga amém. E aqui eu não estou dizendo que você pode permanecer no pecado, muito pelo contrário. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Então eu não estou passando mão em cima do pecado. Você tem que largar teu pecado, se arrepender dos teus pecados, desistir dos teus pecados. Eu acho que você tem poder para isso, você tem capacidade para isso. Quantas pessoas nem Jesus tem e decidem parar com seus vícios por causa da sua família? Eu já conheço. Então você tem capacidade física para largar teu pecado quando você quiser, é só você ter força de vontade. Mas você precisa de uma decisão, seguir a esse mestre, pois ele andou por toda parte, fazendo o bem. Número 2, andou por toda parte, fazendo o bem. E é isso que o meu Jesus faz conosco, queridos. Ele é um Jesus capaz de fazer o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Perceba que ele não fala curando doenças, mas curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Satanás, ele tem esse poder de oprimir a tua vida e fazer o mal para você. É isso que Satanás quer e vai fazer com você. Perceba ali, oprimidos do diabo, é isso que Satanás faz. É a obra de Satanás, de repente está acontecendo na tua família. De repente isso está acontecendo no teu coração. Opressão demoníaca, opressão de Satanás. Essa é a obra de Satanás. Oprimidos. O que é oprimidos? Lembra a ideia de algo comprimido, oprimido, pisado, esmagado pelas aflições da vida, esmagado pelos problemas, coração comprimido, coração oprimido, coração destruído. É isso que Satanás vai levar você e a tua família. Esse é o destino que ele quer dar para você. É a opressão, é a destruição. E esta opressão, ela vai se manifestar das mais variadas formas. Pode ser uma opressão física, através de doenças físicas, que estão em descompasso com a tua idade. Pode ser uma opressão emocional, de natureza psicológica, de natureza interior. A Bíblia diz que Jesus, por onde ele passava, ele ia promovendo isso. Ele ia curando essas pessoas, restaurando essas pessoas da opressão. Você que nessa noite entrou com algum tipo de opressão, esse mesmo Jesus está no nosso meio, e ele vai operar a mesma obra na tua vida, em nome de Jesus. Esse Jesus que nasceu em Belém, se mudou para Nazaré, criou-se na Galileia, depois se instalou em Cafarnaum. A Bíblia diz, já no início do seu ministério, que ele andava por todos os lados, meus queridos, curando pessoas. Mateus capítulo de número 8, diz que ele curou um leproso, aquele que sofria
de uma doença que o excluía da sociedade. Jesus chega na vida daquele homem, libera um toque todo poderoso, e aquele homem retorna restaurado para a sua casa. Logo após, em Mateus capítulo de número 8, verso 14, diz que Jesus, ele cura o servo que jazia acamado de um centurião. Posteriormente, em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 9, verso 1, diz que Jesus entra na cidade de Cafarnaum e ele levanta um paralítico, uma pessoa que não podia andar, que não podia caminhar mais na sua vida, mas que vivia uma vida paralisada, estancada. Perceba se eu não estou falando com você neste lugar. Jesus chega na vida dessa pessoa, estende a mão e aquele homem é curado. Em Mateus capítulo 9 diz que Jesus cura a filha de Jairo e uma mulher com hemorragia. Em Mateus capítulo de número 9, verso 27, diz que Jesus cura 2 cegos e um homem mudo que não conseguia falar. Em Mateus capítulo 14, verso 13, Jesus, saindo desse acontecimento, alimenta mais de 5.000 pessoas no meio do deserto. Em Mateus capítulo 14, verso 22, Jesus, ele promove um grande milagre, caminhando sobre as águas e acalmando a tempestade que havia se instalado no coração daqueles discípulos. Em Mateus capítulo 15, verso 21, Jesus entra na cidade da Sirofenícia e cura a filha morta e moribunda de uma mulher sirofenícia e pecadora. Em Mateus capítulo 15, verso 29, Jesus, voltando desse grande evangelismo que ele havia operado na Sirofenícia, ele cura um homem surdo e com dificuldades de fala. Em Mateus capítulo 15, verso 32, Jesus ainda alimenta mais 4.000 pessoas no meio do deserto. Em Marcos 8, 22, ele cura um cego em Betsaida. Em Mateus capítulo 17, ele cura um jovem lunático que sofria de que sofria de doenças mentais e cerebrais. Em João capítulo 11, Jesus ressuscita um morto chamado Lázaro. Em Mateus 20, Jesus cura um cego na cidade de Jericó. Em Mateus 20, Jesus cura o cego Bartimeu. Em Lucas capítulo 22, Jesus opera uma pesca, dita pesca milagrosa. Para citar apenas alguns dos milagres que Jesus operou na face da terra. Esse mesmo Jesus, que eu citei aqui exaustivamente para você, é o mesmo Jesus que está no nosso meio nessa noite. Porque Ele prometeu que estaria. E eu confio na promessa de Jesus. Não sei você, mas eu confio. Ele disse que estaria no meio de 2 ou 3 reunidos em nome dEle. É por isso que Ele está nesse lugar nessa noite. E não só está, como é o Jesus que tem poder para curar. E não só é o Jesus que tem poder para curar, como Ele está olhando no fundo do teu coração neste momento. Não só está olhando no fundo do teu coração e sabe o que está se passando na tua interioridade nesse momento, como Ele sabe o que você passou nesse domingo. Ele viu, porque Ele estava lá. Ele sabe o que você passou nessa semana. Ele viu, porque Ele estava lá. Quem está entendendo, diga amém. Ele sabe as lutas que você enfrentou, todas. Ele sabe todos os pensamentos que você teve. Ele sabe todas as lágrimas que você derramou, porque Ele é um mestre que está conosco. Ele tem conhecimento de causa. Aquilo que o pastor não consegue ver, que os médicos não conseguem ver, que os psicólogos não conseguem ver, que os terapeutas não conseguem ver, que os diagnósticos não conseguem diagnosticar, o nosso mestre sabe, conhece de cabo a rabo, de trás para frente, porque Ele é um mestre que tudo conhece, tudo sabe, e não só sabe e tem ciência, como também tem um desejo poderoso de curar o teu coração e a tua interioridade nesta noite, bem como as doenças do teu corpo. Se você tiver fé, você pode receber isso nesse lugar. Mas